A paz, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos continuar falando sobre os erros do reinado de Saul. Então eu parei na parte que Saul construiu um altar, ele edificou um altar, após ele ter acusado seus liderados de serem infiéis, então tentou consertar isso e ele construiu um altar para os seus liderados poderem matar seus alimentos e comer ali mesmo. Ele já tinha construído um altar e agido de forma religiosa, que ele não poderia fazer isso, e novamente ele fez isso em estado de urgência, em estado de alerta, né, para poder aí não pecar contra o Senhor. Então, quando ele viu que a cagada já tinha sido feita, ele quis consertar de alguma forma, né, mesmo sem o aval de Samuel, novamente. Então, Saul sabia que ele precisava de Samuel, ou da aprovação divina que Samuel representava. Mas eu vejo aqui duas coisas. Primeiro, Saul era uma pessoa impaciente e controladora. Então ele tinha um desejo de controle muito grande. Eu acho, né, pelos meus estudos, eu acho que ele só fez isso pela aparência, para tentar restaurar a sua liderança espiritual, que já estava em decadência, né, porque ele não era mais o ungido de Deus. E para mim a relação com Deus era bem reativa, tipo baseada em crises e não na comunhão com Deus. Até porque a Bíblia diz que foi a primeira vez que ele construiu um altar para o Senhor. Então a primeira vez que ele fez isso, ele teve outras oportunidades de fazer, entende? Isso aparece muito hoje quando não nos arrependemos verdadeiramente. Eu sei que Deus ama o arrependimento, mas Ele também gosta da mudança, da nossa mudança interior verdadeira. Quando nos arrependemos, a gente muda a nossa direção. E não só fazemos algo para aliviar por um momento e continuamos fazendo logo depois, sabe? Nós pecamos, nós pedimos desculpas, nós vamos para a igreja para tentar aliviar a nossa situação. Mas a gente não muda o coração e repete tudo novamente, assim como Saul. E ele frequentemente só reagia ao problema. E você, como você tem reagido? As suas atitudes são de comunhão ou de culpa? Deus, ele não quer estar somente na correção. Ele quer estar principalmente na sua decisão. E aí sim, muitas novidades, né? Saul, após tomar essa atitude irresponsável, o que ele fez? Ele tomou outra atitude irresponsável. Então, os israelitas estavam exaustos e Saul não esperou o exército descansar, né, depois deles comerem tudo certinho. Então ele não esperou o exército descansar e já deu uma ordem para saquear os filisteus até o amanhecer. E Saul não consultou ao Senhor novamente. E aí o sacerdote perguntou se ele iria consultar o Senhor, e aí ele foi consultar o Senhor. Só que Deus não respondeu ele, né? Por que será? Né, essa passagem tem muitas camadas, gente. A gente lê no relato bíblico que Saul concluiu que o silêncio de Deus era pecado de alguém. Mas eu sinto que o silêncio é um sinal de que a liderança carnal de Saul não estava alinhada com a vontade de Deus. Especialmente considerando o histórico de desobediência de Saul nos episódios anteriores, né, que foram muitos. A raiz do problema era Saul e o silêncio era o distanciamento espiritual. Porque gente, se uma pessoa não está alinhada à vontade de Deus, como que ela vai ouvir ao Senhor? Entende? E aí, a culpa caiu sobre quem? Sobre Jonatas. Porque Saul perguntou quem que teria pecado. E aí, Jonatas pecou, né, naquela situação. Mas vocês entendem? Foi Saul que fez a cagada. E aí, a culpa caiu sobre quem? Sobre Jonatas. Que não tinha culpa nenhuma, na minha opinião, né? Ok, para mim, Jonatas descumpriu uma ordem do pai dele. Foi apenas isso, porque ele não descumpriu uma ordem de Deus. Deus estava do lado de Jonatas. Porque se você for parar para pensar, Jonatas consertava as cagadas do pai. Ele buscou direção de Deus a todo momento para o ataque. E aí isso contrasta com Saul o tempo inteiro, que só consultou Deus após ser persuadido pelo sacerdote. Então Jonatas agia com fé e Saul agia com orgulho. E aí as pessoas não costumam falar de Jonatas e esquecem da importância dele, né? Mas todo tempo eu vejo que Jonatas agiu confiando na soberania de Deus e sendo um verdadeiro líder. Essa narrativa, para mim, destaca a diferença entre depender de Deus, que é Jonatas, e agir por impulso humano, que é Saul. Saul só fazia barulho, agia com impaciência, obediência parcial, agia por impulso, e Jonatas andava pela fé. Entende? Saul, ele terceirizou a culpa. Ele sempre acha que o erro está nos outros e não nele. E ele se esqueceu que o silêncio de Deus também é uma resposta, né, gente? O silêncio de Deus também pode ser um não. Quantos de nós não somos como Saul?
né? Entramos em desespero quando Deus não responde rápido e tomamos decisões precipitadas para tentar resolver. Começamos algo sem aprovação de Deus, só porque parece uma boa oportunidade. A gente entra em relacionamento sem discernimento, só porque não quer ficar sozinho. Isso, para mim, é o espírito de Saul. Agir para aliviar e não para obedecer ao Senhor. Porque a pressa quase sempre vai te levar a fazer algo que parece certo no momento, mas não é. É só um medo disfarçado. Porque a fé de verdade, ela sabe esperar. Quem está governando as suas decisões é a ansiedade ou é a dependência de Deus? E a última vez que Saul cometeu um deslize antes de ser oficialmente rejeitado por Samuel e por Deus foi quando ele foi atacar os amalequitas. E aí Deus deu uma ordem, falou que era para matar todo mundo, e ele deixou o rei deles vivo, as ovelhas, enfim, eles pouparam tudo que era bom e descumpriram a ordem de Deus. Porque Deus disse claramente que era para matar tudo, mas Saul não obedeceu à instrução do Senhor. E aí a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu até de ter posto Saul como rei, né? Olha que interessante isso. Mas esse arrependimento não é, tipo, Deus se arrependeu, né? Porque Deus é soberano, ele sabe de tudo, gente. Deus não é homem para se arrepender. Então, esse arrependimento na Bíblia é a tristeza profunda do Senhor. O Senhor se entristecia por Saul não estar cumprindo os direcionamentos, por não estar cumprindo o que era importante para o seu reinado, sabe? Saul só estava cometendo uma desobediência atrás da outra, obedecendo apenas parcialmente e fazendo o que era fácil e conveniente na cabeça dele. Ele achou que poderia negociar com o Senhor. E aí ele poderia destruir o que não tinha valor e poderia guardar o que era bom aos seus próprios olhos, né? Mas aí Saul foi confrontado por Samuel e ele não reconheceu o seu erro novamente. Então a gente vê que ele estava dominado pelo orgulho, pela vaidade já, e ele ainda culpou o povo, dizendo que os soldados que quiseram poupar os animais, isso não era verdade. Então isso mostra que ele temia mais a opinião pública do que a autoridade divina. E aí ele não cumpriu a ordem de Deus mais uma vez. Então Samuel viu aí que já era, né, que Saul desmascarava a obediência ao Senhor com os rituais religiosos. Ele disse que trouxe os animais para sacrifício, mas isso era uma ofensa muito grave ao Senhor, tanto que Samuel ele deu uma resposta bem afiada. Samuel respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício. A gente vê que Samuel falou que o sacrifício de Saul sem a submissão, que era a obediência do coração, era vazio, então para o Senhor não era nada, enquanto o Senhor estava muito entristecido pela desobediência de Saul, né? E aí eu vejo o quanto Deus fica triste, o quanto Deus fica entristecido também conosco quando nós desobedecemos os mandamentos dele, quando nós desobedecemos os direcionamentos que ele dá, quando nós temos impaciência como Saul e não esperamos a vontade do Senhor para as nossas vidas. E Saul, num ato de orgulho, ele ainda foi para o Monte Carmelo para fazer uma estátua. Então ele foi no monte erguer um monumento em sua honra, em vez de estar adorando ao Senhor. Entende? Ele vê a vitória como uma conquista pessoal dele. Ele construiu um troféu para ser enaltecido pelo povo, gente. Ele já tinha deixado de ser um servo para se tornar um governante egocêntrico. E aí, quando ele é confrontado por Samuel novamente, entende, gente? É sempre ele é confrontado pelo Senhor. Mas a opinião pública é o mais importante para ele, né? Como ele está para as pessoas é o mais importante para ele. São as aparências. E aí, novamente, ele é confrontado pelo Senhor. E aí nós vemos o coração dele. Porque ele responde, né? E aí ele finalmente admite que errou quando ele é confrontado. E aí nós vemos o coração de Saul na frase. Ele respondeu: pequei sim, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Nós vemos perfeitamente o coração de Saul, porque ele está se preocupando mais com a imagem e não com o pecado. A sua prioridade é a reputação e não o perdão de Deus. Saul queria que Samuel estivesse ao seu lado para que o povo pensasse que estava tudo bem, né? Ele queria salvar o teu trono, e não a sua alma. Se você notar aqui, Samuel diz que rasgou de você o reino de Israel, né? Porque eles têm uma pequena discussãozinha. E aí, Samuel diz que rasgou o reino de Samuel. Definitivamente, né?
Samuel precisava desse corte com Saul. E aí, Samuel diz que entregou o reino para uma pessoa melhor do que ele. E ele ainda deixa claro que Deus não se arrependeu. Porque ele fala que a glória de Israel, aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, porque não é homem para se arrepender. Então ele deixa claro. Mas Saul ainda responde que pecou e ele quer que honre ele perante as autoridades do povo e perante Israel. Então ele fala: volta comigo, Samuel, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Repare, gente, que ele fala o teu Deus para Samuel, não adorar o Senhor, não adorar o meu Deus. Então Saul queria que Samuel estivesse ao seu lado, Saul queria a sua reputação, Saul queria o seu trono, e ele ainda fala o teu Deus para Samuel. E isso, para mim, é o fim, porque isso sugere que Deus não é mais o Senhor de Saul, no sentido pessoal dele. Era apenas a divindade que Saul consultava. E aí, gente, quantos Sauls vocês conhecem? Eu conheço vários. Inclusive nas igrejas, nas empresas hoje tem muitos Sauls. Aqueles que transformam oportunidade em lucro pessoal ou glória própria, né? Muitas pessoas. E Deus mostra que ele rejeita os Sauls, mas ele não deixa de usá-los para fazer a sua própria glória. Você vê na história de Saul que assim como Saul usou a Deus, Deus usou ele para os feitos divinos. Essa história tenha feito você pensar a respeito de como nós somos Saul, né? Mesmo às vezes sem perceber que Saul está completamente enraizado no nosso jeitinho, muitas vezes, e que ele é muito atual na nossa vida. Então nós temos que orar, nós temos que pedir para Deus tirar a nossa carne, né, e fortalecer nosso espírito, para que nós não pecamos, para que nós não sejamos como Saul, para que nós tenhamos oportunidade de melhorar, de ser melhor e de fazer a vontade do Senhor. E de deixar que Ele faça também através da nossa vida, porque essa é a vontade do Senhor. E hoje eu senti de Deus e quero fazer uma oração por você, pela sua vida, por nós, né? Então, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de te louvar, de te adorar, de poder falar do Senhor aqui. Que nós possamos aprender com essa história, Pai, que nós possamos ser cada vez mais obedientes, que nós possamos cada vez ser mais rendidos e mais entregues a Ti, Pai. Que o Senhor tire nossa carne, Pai, todos os dias, tire nossa carne, para que nós possamos nos parecer com o Senhor, para que nós possamos fortalecer o nosso espírito no Senhor, meu Pai. Que nós possamos ser cada dia mais influentes no reino, Pai, para o bem. Que nós sejamos pessoas de bem, de amor, que nós sejamos transformados, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu poder, Pai, que nós sejamos obedientes para sermos exemplos e para sermos transformados, Pai, através da Sua obediência. Que nós não deixemos o orgulho tomar conta de nós, Pai, tire todo o nosso orgulho, tire toda a nossa soberba, Pai, do nosso coração, da nossa vida, para que nós possamos prosperar no reino. E, Pai, que o Senhor proteja nossas vidas de todo mal, que o Senhor proteja todas as vidas que estejam assistindo esse vídeo, Pai, que o Senhor as abençoe, que o Senhor tire qualquer enfermidade, Pai, que possa estar assombrando a vida delas de alguma forma, meu Pai. Que o Senhor transforme a vida delas através do Evangelho de Cristo, Pai, que o Senhor as cure, que o Senhor as prospere, que o Senhor transforme vidas, Pai, através desse vídeo, através desse canal e através da Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O Senhor te abençoe, que Ele te sustente e que Ele segure sua mão. Você é mais que vencedor. Você vai conseguir passar por todas as suas dificuldades. Tenha no Senhor. Que Ele seja o seu refúgio. Que Ele seja o seu porto seguro. Não se esqueça que o deserto que você está passando hoje não define quem você é, mas define o que Ele está fazendo em você hoje. E no futuro você vai olhar para trás e vai agradecer por tudo que o Senhor fez, porque tudo tem um propósito e tudo tem um significado na sua vida. Então, não tente ver o deserto com os olhos ruins. Não tente ver o deserto. Não tente ver ruindade em Deus, sabe? Porque Ele é amor e Ele é bondade.
Então, não tente querer explicar Deus e colocá-lo numa caixinha, porque ele não cabe numa caixa. Então a gente não vê, a gente não consegue enxergar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente não consegue enxergar porque a gente está muito limitado. A nossa vida, os nossos bens, é o que a gente quer, é o que a gente quer construir, e a gente não consegue muitas vezes passar pela dificuldade e dar glória a Deus, porque a gente não consegue enxergar o que ele está construindo através da nossa vida, né? Muitas vezes a gente não vê que nós somos usados, que nós somos exemplos para as pessoas. Então a gente não vê muitas pequenas coisas que Deus vê, entende? Então a sua vida, ela é uma vida que é exemplo para outras vidas, por mais que você não veja. Você é amado pelo Senhor, Deus te ama muito, por mais que você não veja. E Ele te ama tanto que Ele foi capaz de morrer por você numa cruz, se fazer homem. Ele se fez homem por você e pegou todos os seus pecados para que você pudesse ter vida. Então isso é amor. E Deus te ama tanto que Ele te treina, né? Ele te ama tanto que Ele está no processo com você todos os dias, que Ele está te treinando, Ele está te capacitando todos os dias da sua vida. E Ele tem paciência. Ele tem paciência com você. Isso é amor. Isso é o amor na mais pura forma. Eu vejo o amor de Deus na minha vida. E hoje a minha vontade é que você também veja a bondade do Senhor na sua. Mas você é amado, você é abençoado. Por mais que você não veja, mas a sua vida, ela tem um significado, né? De tantas pessoas para nascer. Por que que era para você nascer? Tem um propósito nisso. Então, o meu pedido é que se você quiser descobrir mais, se você quer saber mais do porquê você está aqui, você quer saber sobre o seu propósito de vida, né? Busque no Senhor, busque cada vez mais o Senhor, vá para o teu quarto no secreto, feche a porta e ore ao Senhor em silêncio, assim como a Bíblia sugere, pois você tem um pai, por mais que você não veja, você pode não ter um pai carnal na terra, mas você tem um pai que está no céu, te escuta, um pai que te ama, um pai que faz justiça por você quando você não vê. Então, o meu desejo e a minha vontade para a sua vida hoje é que você descubra o amor, esse perfeito amor que só Deus é capaz de entregar para nós. Ore ao secreto, vá ao secreto, ore, leia esse livro aqui, porque esse livro é muito precioso e vai fazer você se descobrir muito em Deus, vai te ajudar a falar com Deus, vai te ajudar a escutar a voz do Senhor e saber o que Ele quer para sua vida. Né? Hoje nós seres humanos temos tantos vazios, né? Vazio de vida, vazio de relacionamentos, vazio de pessoas, vazio de tudo, de conhecimento. E eu já sei, eu sei que você vai se perguntar algum dia, você vai se perguntar por que eu estou aqui, por que eu vivo, qual o sentido de tudo isso. E cara, o sentido é só um. O sentido é o Senhor. O sentido tá aqui, ó. A nossa vida não é em vão. A nossa vida é para ajudar as pessoas, é para ajudar o próximo. Isso é evangelho, gente. A gente não vive só para nós. A gente vive para o outro. Foi assim que Jesus viveu. Ele se fez homem. Ele veio à terra, ele se fez homem. Deus, que é soberano, que sabe de todas as coisas, ele se fez homem para poder ensinar, para poder discipular, para poder pastorear. Então ele deixou um legado aqui de alguma forma, de bondade, de amor, e é isso que o Senhor quer para nós, que nós deixamos esse legado, que nós sigamos os passos que ele seguiu, né? Para isso que nós estamos aqui. Se você se perguntar qual é o sentido de tudo isso, você só vai achar uma resposta, é Deus, o sentido está aqui, né? Deus se fez carne, o verbo se fez carne, para que você esteja aqui. Então não tem outro sentido a não ser o amor de Cristo. E como que a gente ama, como que a gente expressa o amor?
através da nossa vida, obviamente, mas não para nós. O amor não é só para estar. Quando a gente descobre o amor, sim, de Cristo, esse amor maravilhoso, a gente não consegue deixar ele só aqui para nós. A gente precisa mostrar esse amor pro outro, né? Porque eu também quero que você sinta isso, eu quero que você sinta que você é amado. Eu quero que você sinta que você tem um pai. E é para isso que estamos aqui. A nossa vida é para o outro, o evangelho é para o outro. Nunca se esqueça disso. Quando você pensar assim, eu tenho certeza que todos esses vazios que você sente, todas essas inseguranças, toda essa tristeza, isso vai sumir, porque você vai ter achado o sentido da sua vida, que é Cristo. É o sentido de tudo. O sentido de tudo é Cristo. E as pessoas não entendem porque elas estão muito limitadas às coisas carnais e superficiais. Mas a minha oração para você hoje é que você entenda, que você comece a buscar cada dia mais. E quando você começar a buscar, você vai desejar ter feito isso antes. Eu tenho certeza, porque Cristo é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Quanto mais você estuda, quanto mais você sabe, quanto mais você mergulha e ora e conversa com Ele, mais você sente que precisa de mais e mais e mais e mais, e mais você sente que sabe pouco demais. É isso que é a vida com Deus. E eu desejo que você mergulhe de cabeça hoje. Eu desejo mais de Deus para você, que você tenha mais de Deus, que você tenha mais do Espírito Santo, meu Pai, que você tenha o Espírito Santo na sua vida todos os dias. Amém? Deus te abençoe muito. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E me ajude propagando a palavra do Senhor. Compartilha, ativa o sininho, para você não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.